Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o Brasileirão, rodada 1 e a demissão do técnico Mano Menezes do Fluminense já na primeira rodada. Todo mundo sabe aí que o Brasileirão costuma ser uma máquina de moer técnicos, são várias demissões e a pressão é muito grande, a rotatividade é muito grande, às vezes a gente vê até aquela dança das cadeiras, né? Às vezes o cara sai de um clube, assume outro clube, ele não é bom em um clube, mas no outro ele já passa a ser o cara que é o salvador da pátria e a coisa muda de figura quando passa o ano. É uma loucura total às vezes para quem não está acostumado aqui com essa lógica, para quem vê de fora às vezes não entende nada, né? Vamos comentar um pouquinho sobre essa demissão do Mano Menezes, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a rodada 1 do Brasileirão já começou lá com um jogo Fortaleza e Fluminense, tiveram alguns jogos na noite de sábado, no dia 29 de março, no dia 30 também vão ter jogos, e o jogo do Fluminense foi contra o Fortaleza, jogando fora de casa, né, jogando lá no Ceará, e o Fluminense perdeu por 2-0 e essa demissão custou ali essa derrota, né, custou ali a demissão do técnico Mano Menezes. E aí volta aquela velha discussão, né? A gente vê como que o estadual engana, né? O Fortaleza perdeu lá o estadual para o seu rival, o Ceará, muito criticado lá internamente, até o técnico Vojvoda. Só que a gente acompanhando aqui futebol ao longo dos anos, a gente sabe que o Fortaleza é um time muito equilibrado, um time muito bom, está disputando a Copa Libertadores, tem o mesmo técnico, é o time da Série A que tem mais tempo com o mesmo treinador, então eles têm um trabalho consistente. Só que no Brasil, às vezes, a pressão ela já começa lá no início do ano, se o clube não ganha ali o estadual, principalmente porque o jogo é contra o rival ali, né, local, isso já pesa muito, mas o Fortaleza é um bom time, mesmo não tendo ganhado o campeonato estadual, é um bom time. Em contrapartida, a gente tem um Fluminense lá que chegou na final do Carioca, mais uma vez perdeu para o Flamengo e tudo mais, mas assim, né, vamos dizer, o estadual ele não serve muito às vezes de referência, né, às vezes a gente tem um resultado no estadual que no Brasileirão mesmo, quando a gente vai ver a coisa é diferente. Pois bem, o Mano Menezes, eu peguei aqui um histórico aqui dele lá no Fluminense, ele teve 46 jogos pelo Fluminense, 21 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, um aproveitamento aqui pelas minhas contas aqui de 55%. Eu acho que o resultado não é um resultado ruim de tudo, você, vamos dizer, poder pensar aí, não chega nem a 60%, mas enfim, não é um desempenho dos piores, assim. Já vi treinadores com desempenhos muito piores do que o Mano Menezes, né? E é importante a gente pensar também o seguinte, qual foi o contexto que o Mano Menezes veio. O Fluminense era dirigido lá pelo Fernando Diniz, que tinha conquistado a Libertadores, no entanto não vinha fazendo um bom trabalho, né? Isso, a Libertadores de 23, em 24 ele não vinha fazendo um bom trabalho e o Fluminense estava na zona de rebaixamento ali, né, flertando ali com a segunda divisão e precisava de uma mudança de chave. Então decidiram demitir o Fernando Diniz e trouxeram o Mano Menezes e cumpriu o papel muito bem. Ele tirou lá o Fluminense daquela situação e o Fluminense não caiu, né, conseguiu ali escapar, né, e tudo mais. Então ele fez o papel dele. Aí começou o ano, normalmente, parecia que o Mano Menezes veio no ano passado para fazer aquele trabalho de simplesmente tirar lá o Fluminense da segunda divisão, né, isso parecia que era o intuito, né, da diretoria do Fluminense. No entanto, começou o ano e ele estava trabalhando lá no Fluminense e tudo mais. Como o título não veio contra o Flamengo ali, né, até então estava normal e já na primeira rodada aí do Brasileirão o cara é demitido. E aí a gente for refletir sobre essa situação, eu acho que existe um padrão no futebol brasileiro, se a gente for pensar dessa forma como que o Mano Menezes foi demitido,
pensa no Dorival Júnior, né? Ele trabalhou lá na seleção brasileira. Eu acho que depois daquele jogo na Copa América, que o Brasil perdeu da forma que perdeu a Copa América, já não fazia muito sentido o Dorival Júnior continuar na seleção, né? Depois ali teve alguns jogos, inclusive teve algumas vitórias, mas efetivamente o trabalho dele, na minha visão, se encerrou ali depois da Copa América. Ele não deu conta ali de conquistar ali o resultado esperado. Outro exemplo, Fernando Diniz no Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez uma temporada de 2024 aquém daquilo que a torcida esperava, né? Do que a diretoria esperava. Perdeu um título lá para o Racing, né? Da Copa Sul-Americana, então isso também foi algo que pesou muito. E aí o Diniz, meio que a diretoria vazou que ele seria demitido, depois desmentiu, começou o campeonato com ele e ele foi demitido nas primeiras rodadas ali do Campeonato Mineiro. Então isso, na minha opinião, mostra uma falta de planejamento das diretorias dos clubes de forma geral, né? Muita gente fala, o Brasileirão é muito maluco isso e tal. Eu acho que, de certa forma, mostra que simplesmente eles não têm um planejamento do que eles querem, né, efetivamente para os clubes. Quando o Mano Menezes foi demitido, se circulou, né, está circulando, né, uma notícia de que no vestiário ele teve uma certa discussão, uma certa briga, não sei como foi ali de fato, com o Thiago Silva, né, que é um dos líderes lá do elenco, né, um cara muito experiente, já passou pela seleção brasileira, Chelsea, PSG, e também o elenco não concordava com a forma de trabalho do Mano Menezes. Então isso também acontece muito, né, de você ver, às vezes o elenco ali não gosta da forma que o treinador trabalha e fazem de tudo para o cara ser demitido. Mas, de certa forma, o que eu vejo, uma falta de planejamento, assim, os clubes, o que eles querem como time, quais são as metas ali dos clubes, né? Vamos dizer, eu quero chegar na Libertadores, eu quero ficar entre os 10 primeiros do Brasileirão, eu quero que o time jogue dessa maneira. E aí parece que nessa escolha de técnico é meio que uma tentativa e erro, né? Vamos colocar ali o Mano Menezes, deixa lá trabalhar, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, continua, senão a gente manda embora. É muito estranho, né, você ver o cara ser demitido logo na primeira rodada, sendo que teve ali uma data FIFA onde os clubes ficaram ali praticamente 2 semanas ali de folga, né? Então, vamos dizer, se fosse para contratar um novo treinador, já poderia aproveitar esse tempo. No Cruzeiro também teve uma situação parecida, a seleção brasileira a gente está vendo uma situação parecida. Então, de forma geral, o que eu enxergo no futebol brasileiro é que esses dirigentes precisam se preparar melhor, né? Vamos dizer, se programar melhor com o que querem, né? Ter um planejamento melhor, estratégico, né? Olha, a gente quer chegar em tal lugar, a gente quer que o time jogue dessa maneira e em função disso nós vamos buscar o treinador A ou o treinador B. O que a gente vê é que eles escolhem ali algum treinador meio que aleatório mesmo, e aí se der certo tudo bem, se não manda embora. Essa tem sido a lógica do futebol no Brasil. Mano Menezes, primeiro técnico, caiu aí do Brasileirão. Ao longo do Brasileirão a gente vai ver isso muito acontecer. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou dessa demissão do Mano Menezes, se foi precipitada, se foi na hora certa. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.